volta aqui e nós estamos como? Nós estamos prontos! Tô amando a Gabi Hispanic lá na Fazenda falando um português enrolado exatamente do jeito que eu disse pra vocês que ela ia falar. É engraçado ver a Gabi Hispanic falando assim. É engraçadíssimo. Porque assim, ela tava agora, pra quem tava assistindo no Play Plus, ela tava falando de um negócio lá, de umas coisas lá, de coisas que eu juro pra vocês, eu não entendi. Não entendi o sentido do que ela tava querendo dizer. Ela tava conversando com a Ioná, e aí ela fala ali de depressão, sei lá o quê. Gente, eu fiquei completamente perdido ali com a Gabi Hispanic, mas admito pra vocês, amei o fato da Gabi Hispanic ir lá se enrolar completamente pra falar. E, gente, é espanhol, a gente se entende, eles entendem a gente, ela dá uma arranhada lá no portunhol e tal, a gente consegue se entender. Nem precisou de legenda, né? Agora, gente, pelo amor de Deus, eu dei um grito aqui quando eu vi a cena da Adriane Galisteu. Porra, Galisteu, cara, entregou o segredo da dinâmica ao vivo, caramba! Tu entregou agora, a Carol sabe que o Matheus é infiltrado e o Matheus sabe que a Carol é infiltrado. Porque você falou, são dois. Os dois receberam briefing, como o Carelli falou. Então, os dois sabem que eles são infiltrados. Os dois já sabem. Gente do céu, agora é correr atrás do prejuízo, né? Eu fico imaginando o quanto o Carelli não deve ter gritado no ouvido da Adriane Galisteu. Deve ter sido pior do que eu gritei aqui pra vocês, né? Porque eu falei, porra, Galisteu. Agora imagina lá, o Carelli deve ter... Gente do céu. Os dois entraram brifados, os dois sabem. Os dois sabem um do outro agora. Aí, gente, desculpa, não tem como. A Galisteu falou, mas eles entraram sabendo que só teria um. Galisteu, mas tu vai lá e tu me mete quem são? Aí tu quer o quê, né? Aí eles vão entender, poxa, eu fui brifado. Aí a Carol Lecker vai pensar, poxa, eu fui brifada. Poxa, ele é o infiltrado. Aí o Matheus vai pensar a mesma coisa. Poxa, olha... Ela entrou brifada, eu entrei brifado também. Olha, ela é infiltrada. Poxa, estragou o segredo. Entregou a dinâmica. Aí eu quero saber o que a Galisteu vai dizer amanhã. Sério mesmo. Tô doido pra saber qual vai ser a desculpa que eles vão dar pra falar amanhã. Qual vai ser a desculpa que eles vão dar ali pra dizer que são dois. Porque ela entregou o segredo hoje. Então não tem mais o que fazer amanhã. Né? Eu achei ali que a Galisteu precisava se segurar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aí eu entendo, o elenco estava primoroso. Detalhe, a gente acertou aquela lista. Aquele vídeo que eu coloquei para vocês, 8 horas da noite, 8h30 da noite, tava certinho lá. Agradeço aí aos amigos do Central Reality e o Pop Vibes por juntarem todos esses nomes aí. E olha, eu fiz o perfil deles e saiu exatamente aquilo que eu pensava que ia ser. Exatamente, gente, olha. Não tem nem como dizer que tinha algum erro ali, né? Mas enfim, vamos lá comentar essa estreia, vamos comentar aí algumas coisas e tal. Já tá rolando, tá? A Fazenda, eu tô aqui falando com vocês, tá? Aqui, não sei se vocês conseguem ver. Já tá rolando... Lá dentro, eles estão desconfiados que os infiltrados são a Gabi Hispanic e o Dudu Camargo. Agora a Carol Lecker e o Matheus vão ter que se segurar, né? Porque eles sabem agora um do outro. Eles sabem. Agora é se segurar para manter o segredo. Mas vamos lá comentar com vocês aí alguns detalhes e tal. E aí eu falo para vocês algumas das impressões que eu tive ali de alguns, tá bom? Deixa eu só colocar aqui porque eu acho que a imagem não entrou direito. Eu acho que a imagem não tá direito aqui. Então tá, agora entrou. Gente, começou a Fazenda, tá? Começou aí o nosso entretenimento até o Natal. Porque a Fazenda desse ano vai até o dia 18, 19 de dezembro. Então é até o Natal. Não tem o que a gente possa dizer com relação a isso, né? É até o Natal. Então, gente, tá aqui
Tô entregando pra vocês aqui o primeiro dia. Vou ser sincero, tá? Eu achei a entrada meio michuruca. Porque o Carelli disse que ia homenagear outras edições da Fazenda, mas não teve nada de diferente, tá? Basicamente, os peões entraram assim do nada. E foi assim que a Galisteu anunciou. Os peões entraram assim do nada, gente. Do nada. Olha aí como eles entraram. O Bori, o Matheus ali atrás, a Michele Barros. E, gente, eles só foram entrando. Abriram a porteira da Fazenda e eles foram entrando. Poxa, no ano passado teve balão, nos outros anos teve lá caminhão, e nos outros anos ali teve ali carro ali atolado na lama. Dessa vez eles foi uma entrada super normal. E aí, os confirmados da Fazenda. Will Guimarães, certinho naquela lista que eu falei. Creu Kelab, certinho naquela lista, ó. E ele ainda colocou, DJ modelo participou do Rancho do Maia. Deveria ter colocado De Férias com Ex e não Rancho do Maia, né, Carelli? Teria sido bem melhor se tu tivesse feito isso. Creu Kelab, ator que interpretou o Choque na série Impuros. Sabe quem ele me lembrou? O Creu Kelab. Olhando assim a foto dele aí, tá? Ele me lembrou o Pelé Mil Flows na Fazenda 14, 2022. Ele me lembrou assim o Pelé Mil Flows. Matheus Martins, ator, modelo, fotografou para marcas internacionais. Ele é bonito, né? Ele é bonitão esse cara. E assim, né? Eu já achava, eu não sabia que era um infiltrado, né? Eu não tinha informação, só tinha informação que a Carol Lecker era infiltrada. Tanto que eu falei pra vocês no outro vídeo. Mas assim, eu desconfiei que era ele, porque ele dá um olharzinho pra câmera, quando a câmera foca nele assim que ele entra. Aí eu pensei, não, é ele que é o infiltrado. Ele é o outro infiltrado, porque a informação que eu tinha era que a Carol Lecker era a infiltrada mesmo. Maria Caporrusso, influenciadora e empresária, participou do Casamento às Cegas 3. Não faço ideia de quem seja, tá? Saori Cardoso esteve no De Férias com Ex, ex-mulher do ator Marcelo Novaes. Acertamos também. Guilherme Buri, ator, fez Chiquititas, sobrinho de Fábio Júnior. Faltou ter colocado ali primo do Fiuk, né? Teria ajudado a identificar melhor, né, Carelli? Bota lá, primo do Fiuk, ajudava muito mais. Fernando Sampaio, né? Ele entra ali, gente, uma entrada super normal. Gabile, cantora que teve um romance com Neymar, esteve no Rancho do Maia e no De Férias com o Ex. Gabile, gente, desculpa, assim, eu já peguei um ranço dela. Eu já peguei ranço de 2 pessoas hoje. 2, pra eu já falar pra vocês. Carol Lecker, Miss Bumbum 2022, participou da Grande Conquista. Mostrei o vídeo dela lá no vídeo anterior. Você vai lá, dá uma olhadinha. E aí a Renata Miller, criadora de conteúdo, ex-esposa do Vitor Pecoraro. Acertei também ela, né? Acertei que ela ia entrar ali. Acho engraçado ela, acho engraçada a Record ter colocado a Renata Miller depois do Vitor Pecoraro ter ido para a final do Power Couple e ter ficado ali em terceiro lugar, né? Achei interessante a gente ver isso. Aí Valério Araújo, estilista dos famosos, já vestiu Preta Gil, Paris Hilton e Hailey Bieber. Mas eu não conheço ele, tá? Juro por Deus, não faço a menor ideia de quem é Valério Araújo. Vou descobrir junto com vocês. Fernando Sampaio atuou em diversas novelas da Record e participou da Grande Conquista 2. A Grande Conquista do Fernando Sampaio não é a mesma Grande Conquista da Carol Lecker, deixando isso absolutamente claro para vocês. Tá? Os dois, apesar de terem participado do mesmo reality, foi em temporadas diferentes, para deixar isso bastante claro também. E aí, quando já tinha tudo isso de gente na casa, tocou ali o sinal da produção informando que mais pessoas entrariam na casa. E aí eles pegaram ali, né? Pegaram manchetes de jornal, carros de som. E aí, num desses carros, olha quem é que aparece logo de cara. A usurpadora.
A usurpadora apareceu ali com aquele vestido vermelho que o Carelli deu spoiler ontem, né? Todo mundo já sabendo que seria ela. Todo mundo sabia que era ela. E aí ela sobe lá no carro de som e o carro de som vai entrando ali. Olha aí a cena que eu falei pra vocês que me fez, ó. Ele é o infiltrado. Este olharzinho dele pra câmera, me fez ver. Ele é o infiltrado. É ele que é o infiltrado. A Carol Lecker eu já sabia. Mas quando ele olha assim pra câmera, como se ele estivesse falando com você, do mesmo jeito que eu estou falando agora, era como se ele estivesse dizendo, eu sou o infiltrado. Nossa, eu notei nesse olharzinho dele. Michele Barros, jornalista, esteve na Globo e no SBT, tipo, já tinha falado pra vocês, não fazia muita diferença. Cate Maravilha, DJ, dançarina, ex-bonde das Maravilhas, por isso que o nome dela é Cate Maravilha, né? E ela também esteve no De Férias com o Ex. Tamires Assis, achei estranha a forma como escreveram o nome dela. Tamires, aí coloca um crase no A e um circunflexo no I, né? Eu vou continuar escrevendo Tamires, normal, sem acento, e Assis, normal, sem acento também. Cunhamporanga do Boi Garanhão. Boi Garanhão. Eu não conheço esse boi. Não é garantido? Boi Garanhão, eu realmente não conheço. Ex-namorada do Davi Brito, né? Ela tá a cara da Isabelle, né, gente? Ela tá a cara da Isabelle. Aí o Alas Arraes, cantor de forró eletrônico, ex-namorado de Milady Mihaly. Tipo assim, grandioso, né? Ioná Souza causou no reality Ilhados com a Sogra e mãe do Anthony do Power Couple 7. Olha, eu já acho assim que ela vai causar também na Fazenda. Fabiano Moraes, publicitário, pai da VTube. Daí porque vocês sabem que a VTube é o que ela é, né? Porque querendo ou não, mesmo que ela não tenha grandes convivências com o pai, ter um pai publicitário te ajuda muito a deslanchar as coisas, né? Aí, Dudu Camargo. Gente, Dudu Camargo é muito chato. Ele entrou sozinho, tá? Dudu Camargo é muito chato. Chatérrimo! Desculpa quem gosta dele, mas eu acho ele chato. Primeiro porque ele fica impostando a voz, imitando o Silvio Santos toda hora. Ele faz aquela impostação de voz, imitando o Silvio toda hora. É chato, gente. É chato, parece que ele tá sempre se metendo num personagem, parece que não é ele de fato ali e tal. Dudu Camargo, apresentador e jornalista, coleciona polêmicas na carreira. A maior delas, inclusive, né, o fato dele cagar na toalha e botar atrás do micro-ondas, segundo o boato que rola no SBT. Mas, enfim. Aí, a entrada da Rayane Figliuzzi. Desculpa, gente, eu já tenho ranço da Gabile e da Rayane. Mas eu tenho mais ranço da Rayane do que da Gabile, tá? Eu falei pra vocês e eu continuo sustentando a mesmíssima coisa. Ela fez tudo aquilo com o filho pra aparecer no mês de agosto só pra chamar a atenção. E ela ainda meteu o ex-marido dela aí na hora que ela se apresentou pra todo mundo. Sério, gente, desculpa, não tem como. Tem como não, tá? Achei péssima a atitude dela. Péssima, já tenho ranço dela. Chia Fênix, ator e cantor, ex-namorado da Lid Lisboa, que já foi POA da Fazenda 12. Luiz Mesquita, lutador bicampeão do FMS, filho do apresentador Otávio Mesquita. Ah, também grandes coisas ali, né? Martina Sanzi, criadora de conteúdo, causou muito no De Férias com o Ex. Toninho Tornado, eu já peguei ranço dele também. Porque ele é chato, toda hora fica querendo fazer piada e tal. Então ele fica aquele piadista, chato. Aí fica querendo tirar onda com todo mundo. Ah, gente, eu já peguei ranço. Nizam Hayek, influenciador e repórter ex-BBB 24 e De Férias com o Ex.
Ah, gente, o Nizam pra mim ali, se ele não fizer as mesmas porcarias que ele fez no BBB 24, eu acho que ele tem chance. Agora, se ele continuar com aquelas mesmas porcarias que ele fez no BBB 24, não dura. Já tô dizendo logo pra vocês, o Nizam é muito bonito, a gente já viu, admito pra vocês que eu já vi o material dele, então pra mim não é surpresa nenhuma, tá? Mas assim, eu acho que esse cara não vai muito pra frente. Aí, a Gabriela Spani que entrou ali sozinha. Colocaram a trilha dela da Usurpadora. Colocaram ali, ela entrou sozinha, com o chapéu. E aí, ela escorrega. Ela escorrega. E aí, confirmada, né? Gabi Spani, atriz venezuelana, sucesso internacional com A Usurpadora. E aí, gente, o spoiler que o Carelli deu ontem foi essa cena aí. Gabi Spanik comendo uma banana. Porque tinham que comer alguma coisa, né? Vai ver que eles entraram ali na fazenda, eram umas 15 horas, mais o pessoal do hotel deve ter acordado eles para entrar ali. Que horas, mais ou menos? Umas 8, 7 horas da manhã? Provavelmente foi isso, né? E aí, tava lá. Eu ainda não sei quem é essa de chapéu preto. Guilherme Bori, Ioná, Gabi e Chia. Pelo menos esses eu já peguei. E aí eles desceram, foram conhecer a fazenda, foram conhecer o quarto. Gente, juro por Deus, eu vendo essa cena aí, me parece que eu tô vendo a Isabelle. Parece que eu tô revendo o BBB 24. Ela tá igual a Isabelle. Gente do céu. Igual. Aí a Gabi Spanik chocada com o nível de produção da Fazenda. Não vou dizer que é ruim porque não é. Mas, né, certamente deve ter sido melhor que a Casa dos Famosos lá que ela participou na Televisa. E aí todo mundo conheceu o quarto. E hoje à tarde entrou a última que faltava. Que era a Duda Wendling. A atriz foi a Doris no sucesso Cúmplice de um Resgate. Eles não falaram, tá? Não falaram a polêmica que ela teve com o Rafael Cardoso. Eu acho que em algum momento ela vai falar. Mas eles não falaram disso. E aí, elenco completo. 26 pessoas. Aí Galisteu entra, fala lá com todo mundo, dá boa noite. Aí a primeira pessoa que ela fala é justamente com a Gabi Spanik. E aí ela pergunta como é que a Gabi tá. E a Gabi fala que tá fenomenal. Ela usa algumas palavras que, pra gente em português, tem sentidos diferentes pro espanhol. Mas ainda assim é compreensível, tá? É compreensível o que ela quis dizer. Ela quis dizer que ela tá gostando de estar lá. Só que eu achei interessante aí a pergunta que a Galisteu faz assim pra ela. Você vai ser a Paulina ou a Paola? Aí ela disse assim que depende. Deixa eu dizer uma coisa, sabe? A gente espera, Gabi, que você seja a Paola. A gente não quer ver a Paulina não, tá? A Paulina a gente já viu na novela, é chata. A gente quer ver a Paola. A gente quer ver você causando. É pra isso que você tá aí. Você não tá aí pra ser Paulina Martins, não. Você tá aí pra ser Paola Bracho. Então seja a Paola Bracho que o Brasil espera que você seja. Só isso que eu tenho a dizer sobre a Gabi Spanik, tá? Mas assim, ela pareceu que tava feliz, mas ao mesmo tempo ela pareceu que tava triste, ela tá com emoções conflituosas. Enfim, aí depois ela conversou ali com o Nizam, perguntou ali pro Nizam como era participar da Fazenda e tal, porque ele já tinha participado do BBB. Aí o Nizam elogiou a estrutura da Record, disse que a Record tem uma grande estrutura e tal, enfim, aquela coisa de puxar saco e tal, pra dizer que tava tudo maravilhoso. Aí depois ela conversou com a Renata Miller, ex do Pecoraro. E aí, obviamente, né, eu juro pra vocês que eu nem lembro o que foi que ela falou, mas ela já colocou ali o Pecoraro no meio. Como é participar da Fazenda e tal, do mesmo jeito que seu marido participou. Foi mais ou menos assim nesse sentido, tá? Mais ou menos isso. E aí depois Galisteu falou que ela ia falar com todo mundo ali, porque tinha muita gente. Cada dia ela ia falando com um pouquinho lá de gente e tal, enfim. Mas não dá pra falar com todo mundo.
E aí eles fizeram uma dinâmica de apresentação ali, cada um foi falando do que era e tal, e qual era a grande manchete que eles tinham sobre a vida deles. Aí, de novo, Guilherme Bury falou que ele é neto do Reinaldo Bury, que o Reinaldo Bury foi diretor de novelas da Globo, Record, SBT e tal, enfim. Aí a Gabi Spanik falou que desde cedo ela queria ser artista, queria estar no mundo artístico e tal, enfim. Também não interessa. Dudu Camargo, gente do céu, homem chato. Chato, eu já tô com ranço dele também. Mas não é um ranço negativo não, porque apesar de tudo eu acho ele engraçado. Tá? Eu acho que ele é engraçado. Mas sim, ele chega lá, aí ele fala que o Silvio Santos foi isso, que o Silvio Santos foi aquilo, e tudo isso tentando imitar o Silvio Santos. Aí ele vai lá, fala do Silvio, que o Silvio foi que enxergou nele quando ele tinha 16 anos, 17 anos, 18, acho que foi 18 que ele falou. Aí ele disse que já tinha começado a carreira dele aos 9 anos, que aí quando foi com 18, o Silvio enxergou nele um grande potencial, botou ele para apresentar o jornal lá, o Primeiro Impacto, sei lá o quê. Ah, gente, chato ele imitando o Silvio Santos toda hora. Saori Cardoso, eu juro pra vocês, nem entendi o que foi que ela falou direito ali e tal. Só sei que ela disse ali que tinha lá uma coisa lá. Eu nem entendi o que foi que ela falou, porque o menino, o piadista se meteu no meio. E aí eu perdi completamente, tá, o raciocínio quando eu tava vendo aí. Esse cara é chato. Aí Michele Barros falou que é jornalista, 26 anos de carreira, que já trabalhou na Globo, no SBT e tal, enfim. Coisa chata também. Aí o Matheus também se apresentou ali. Quer dizer, não foi nesse momento que ele se apresentou, tá? É porque eu achei ele tão bonito que às vezes eu quis colocar. Admito pra vocês, quis colocar mais uma imagem dele. Porque ele é um colírio. Vamos ser sinceros, ele é um colírio. Aí foi o Nizam que disse que era criador de conteúdo, só não falou que tipo de conteúdo, né, Nizam? Você só não falou que você tem um OnlyFans ali, um privacy, né? Só isso que você não falou. Mas a gente sabe que isso é o seu tipo de conteúdo, né? Tem nada contra. Acho, inclusive, que você deveria mostrar mais. E cobrar um preço mais acessível. E aí, contou lá da trajetória dele com o BBB. Aí a Martina também, a trajetória dela no De Férias com o Ex, tá? Bababá, ninguém interessa. Toninho Tornado falou ali que ele não é baiano, que ele veio de Belo Horizonte, mas fez a carreira dele lá em Salvador e tal. Tem bababá, ninguém interessa também, achei ele chato. Aí Tamires Assis. Gente, eu tenho negócio quando as pessoas escrevem o nome errado. Sério, é horrível isso que ela escreveu. Tamiri, esse craseado ali, esse circunflexo no i que não faz o menor sentido. Sério, que coisa horrível. Ela tá a cara da Isabelle. A cara da Isabelle. Aí depois falaram da Ioná. A Ioná se apresentou. Aí a Ioná falou lá que ela participou do Ilhados com a Sogra e tal. Ela falou um monte de coisa lá também que não interessa nesse momento. Aí Fabiano Moraes... não dá nem 5 segundos de fala pro homem. Nem 5 segundos o homem falou. Nem por 5 segundos o cara falou. Gente, o cara não falou basicamente nada. Nada. Nem por 5 segundos. Nem 5 segundos que fosse o cara falou. Gente, eu juro pra vocês, eu ri, tá? Eu ri aí do tempo dele. O Luiz Mesquita, filho do Otávio Mesquita, tá? Só não falou que ele é atleta, né, de boxe. Não falou isso, deveria ter falado. Bonitinho. Não vou dizer pra vocês que ele é feio, que não é feio, bonitinho. Mas pavio curto, já deu pra ver, né? Esse aí vai tretar muito. Gente, se esse homem criar uma rivalidade, ele vai tretar muito, viu? Aí Cate Maravilha também falou lá do Bonde das Maravilhas e tal, bababá, ninguém interessa, porque nem eu lembro. Aí veio a Renata Miller. Aí a Renata Miller disse que era criadora de conteúdo e tal. E aí ela olha pro Fernando Sampaio. E aí ela dá uma fala ali que os dois já foram amigos. Ou seja, os dois já tem uma treta daqui de fora. Aí o Fernando Sampaio dá esse sorrisinho ali pra ela. E aí é engraçado que a gente vê como as coisas são. Porque obviamente o Carelli, né? O Carelli vai buscar lá fora essas tretas e joga pra dentro.
E eu tenho certeza, anota, no primeiro apontamento, de verdade, que vai acontecer no domingo agora, ela vai pra cima dele. E ela vai falar dele. Vocês podem anotar, ela vai falar dele. Anotem e me cobra depois, tá? Pode me cobrar depois. Aí o Chia Fênix falou também que é ator, bababá, ninguém interessa. Fernando Sampaio falou que é ator, tá nas trincheiras da arte, sei lá o que. Também não interessa o que ele falou. E aí o Wallace Arraes, eu acho que o nome dele é Wallace. E aí ele tentou simplificar pra Wallace. Eu acho feio o nome, achei feio, tá? Aí ele disse que é cantor de forró e tal. E aí ele cantou um forró ali. Aí a Carol disse ali que era pra ele cantar na porta da academia. O Will Guimarães falou ali, dos outros realities que ele participou. Rayane Figliuzzi. Aqui o meu ranço desta mulher subiu assim assustadoramente. Porque ela disse ali que o ex dela meteu ela no esquema de golpe, uma coisa assim ilícita. Sendo que ela está implicada no processo por participação. Então, tipo, já deu pra ver que ela tá tentando botar a única e exclusivamente a culpa no cara, sendo que ela também participou do esquema. E aí ela mete o Zion, que ela teve uma vida desregrada, mas que agora ela tá tendo a oportunidade de se reconstruir. E aí ela mete o filho no meio, e aí mete o Belo. Sério, gente, eu já peguei um ranço dessa mulher. Já tinha pegado o ranço desde antes dela entrar na Fazenda. Por causa do que ela fez ali. Toda aquela confusão, botando a criança no meio sem a menor necessidade. Se ela tivesse começado uma confusão sem botar a criança no meio... Juro pra vocês, eu nem ligava, tava nem aí. Mas eu só falei daquela confusão porque eu sabia, desde o momento que ela ia entrar nessa Fazenda. E aí ela vai lá e causa. Ela vai lá e causa isso. Ela só entrou na Fazenda porque ela é namorada do Belo. Mas, gente, aí ela vai e cria um falatório todo pra cima dela. Por causa, usa a criança pra isso. Gente, já peguei ranço dela ali. Não tem como, né? E ranço assim não se desfaz não, tá? Aí Carol Lecker também falou lá, Miss Bumbum, que ela foi dançarina lá do MC Creu. Aí o Creu Kelab falou que tem 52 anos de idade. Gente, eu pensava que esse homem tinha uns 30, 40, 35, 45 no máximo. Eu não imaginava que ele tinha 52 anos, tá? Não imaginava isso. Aí depois foi o Matheus Martins, que falou que era modelo, DJ, tá lá, enfim. Aí depois foi o Valério Araújo, que falou que ele é estilista, que ele já fez aí para grandes marcas também e tal. E aí falou das colegas trans que ele ajuda e tal. Enfim, ninguém interessa. Gabile, aqui o meu ranço dela começou. Gabile, no primeiro dia, na primeira dinâmica de apresentação, chega lá e me diz: eu não tô aqui pelo prêmio. E se você não tá aí pelo prêmio, então por que você tá aí, mulher? Se você não tá aí pra ganhar o prêmio, por que é que tu tá aí? Sério, eu já peguei um ranço dessa mulher. Desculpa, não tem como gostar dela não, tá? Já peguei o ranço dela aí. Aí depois Galisteu anunciou a dinâmica que ia rolar ali ao vivo. Aquelas coisas típicas do Carelli pra tirar dinheiro de um, rouba dinheiro do outro e tal. Já eu explico pra vocês. Ela mandou eles se dividirem em 3 grupos. 2 grupos de 8, um grupo de 9. Simples assim. E aí o Nizam era o chefe de um dos grupos, o grupo A, o Will do grupo B e o Fábio do grupo C. E aí antes disso mostraram lá também a dinâmica, aquela dinâmica clássica que toda fazenda tem, né? Quem vai comigo até o final e quem é que vai ser eliminado antes da final. Basicamente foi isso. E aí essa era a dinâmica. Deixa eu até ler junto com vocês aqui, tá? Qual era a dinâmica? Os peões escolhidos se posicionam no pódio e a primeira a chamar junto com quem os escolheu. Era basicamente assim. Você sobe no pódio, você escolhe quem que você quer que vá com você no VIP e quem que vai desembarcar da fazenda. Simples assim, tá? Então ali a gente já viu ali, começando por ordem alfabética, Carol Lecker. Carol Lecker ali já deixou claro que ela tá com ranço
da Rayane. Mas assim, ela botou ali o Dudu Camargo, botou a Kati e desembarcou. Eu sempre esqueço o nome desse menino, acho que é o Matheus. Porque a gente ainda tá aprendendo, gente. Esses primeiros dias a gente ainda tá aprendendo alguma coisa, a gente ainda tá aprendendo o nome deles, tá? Ainda tô aprendendo aqui, nem eu sei o nome de todo mundo ainda. Tô aprendendo. Aí depois foi a vez do Creu Kelab. Creu Kelab ali colocou... Gente, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o que foi que eu anotei aqui sobre o Creu Kelab. Deixa eu ver aqui rapidinho. Gente, gravar um programa ao vivo é isso, tá? Às vezes dá isso, tá? Aí a Carol Lecker ali escolheu o Matheus pro desembarque. Relembrando aqui, vamos buscar de novo. Gente, eu tô aqui botando na televisão grande o que tá rolando lá. Tá rolando alguma coisa, uma conversa ali que eu não tô conseguindo identificar ainda, porque eu tô falando com vocês. Mas amanhã eu volto, amanhã eu vou saber exatamente o que eles estavam falando. Aí depois foi a vez do Creu Kelab. Ele colocou o Guilherme e a Renata do lado dele, e para o desembarque ele escolheu a Martina, alegando pouco contato. Esse primeiro dia foi basicamente essa a maior desculpa de todos eles, tá? Aí em seguida foi o Dudu Camargo. Dudu Camargo colocou no pódio dele o Guilherme Buri e a Michele. Em comum, os dois trabalharam no SBT, né? E pro desembarque ele escolheu a Martina, alegando pouco contato também. Então, tipo, cara chato também. A Martina não, o Matheus Martins, desculpa. Ainda tô aprendendo os nomes. Aí depois foi a vez do Fabiano Moraes. E aí o Fabiano escolheu o Luiz e o Toninho. E aí pro desembarque ele escolheu o Fernando Sampaio, dizendo que o Fernando poderia tirar mais chances dele de ser campeão. Vocês querem que eu seja sincero? É até capaz, e porque isso eu já vi na Grande Conquista. O Fernando saiu da Vila e chegou na final. Não duvido nada que o Fernando possa chegar na final da Fazenda. Mas eu tenho certeza absoluta que Fabiano Moraes não vai longe. Absoluta, este homem não vai muito longe, não. Aí pode até ali a metade, mas depois ele vai ser eliminado. Aí depois foi a vez do próprio Fernando Sampaio. Aí o Fernando Sampaio basicamente colocou no pódio dele o Buri. Ele colocou, gente, desculpa aqui, tá? É o Buri e a Carol Lecker. E aí pro desembarque ele escolheu a Gabile. E aí ele joga na cara da Gabile o que é necessário falar. Quando eu ouço certas coisas, eu falo, tá aí, não pode ser dito dentro de um jogo como esse. De fato, você não pode chegar no primeiro dia, tem nenhuma hora que você tá lá dentro. Aí no primeiro dia você já vai dizer que você não sabe o que você tá fazendo ali. Ah não, gente, desculpa, não rola. Não rola mesmo, tá? Não rola. Então, assim, eu acho que o Sampaio foi bom. Aí depois foi a Gabi Spanik, que me pareceu que ela tava meio perdida ali, tá? Me pareceu ela bem perdida. E ela escolheu o Dudu Camargo e a Ioná pra ficar ali do lado dela. E ela tirou a Michele. Disse que era por estratégia. Eu não entendi que estratégia era essa, tá? Nada pessoal, apenas estratégia, foi o que ela disse. Não entendi o porquê. Aí depois foi a Gabile. Gabile colocou no pódio dela o Toninho e a Martina. E no desembarque ela escolheu o Fernando. Se a minha verdade não bateu com a sua, a gente pode conversar. Mas entre o jogo, realmente não vamos combinar nesse ponto. Ah, gente, desculpa. Desculpa, a mulher chega no primeiro dia, não tem nenhuma hora que você tá lá dentro. E aí chega lá e diz que não tá lá pra ganhar o prêmio. Então o que você tá fazendo aí, mulher? Não era nem pra você tá aí, então. Não era nem pra chegar. Já chegou primeiro, já peguei ranço. Ranço. Não quero mais nem saber dessa mulher. Já tô com ranço dela. Aí depois foi o Guilherme ali escolheu
o Creu e o Chia, basicamente porque são colegas de trabalho. E pro desembarque ele escolheu o Will, segundo ele, o que eles menos teve troca. Aí depois foi a Cat Maravilha. Cat Maravilha escolheu ali pro pódio dela Tamires e Carol, e pro desembarque ela escolheu Luiz. Tu é muito forte, bom de prova, tu tem físico e é babadeiro, foi o que ela falou. Eu vou só dizer uma coisa pra vocês, tá? Nem sempre quem se coloca vestido da forma que ele tá se colocando aí se dá bem. Sou sincero, nem sempre é assim, tá? Nem sempre é assim. Aí depois foi a Maria. Eu achei ela planta, tá? A minha avaliação sobre ela continua. Aí ela colocou Renata e Valério no pódio dela e colocou Fabiano no desembarque, dizendo que ela não conseguiu ter troca com ele. Tá bom, ninguém teve troca com ele até agora. Aí depois foi a Martina. Martina colocou Gabile e o Will no pódio dela, e pro desembarque ela escolheu o Creu. Seria conveniente da minha parte chegar e colocar uma pessoa com quem eu tenho problemas, Nizam. Aí, primeiro dia, você não conhece ninguém, então você vai justamente no que é mais fácil. Primeiro dia ainda vai, gente, você ir no mais fácil. Primeiro dia ainda rola. Mas, assim... Ai, gente, desculpa, dá ranço. Ai, tem um ranço. Se tem problema com o cara, bota o cara. Gente, que ranço. Peguei ranço dessa mulher. Peguei ranço também dela. Aí Matheus Martins, o infiltrado. Matheus Martins, o infiltrado, colocou no pódio dele o Creu e a Renata. E pro desembarque ele colocou a Carol Lecker. Nesse ponto ele não sabia que a Carol Lecker era infiltrada ainda, tá? Aí ele disse, eu falei que sou uma pessoa tranquila, mas eu gosto de jogar. Você é uma pessoa com muita energia e eu acho que energias demais podem extrapolar em alguma coisa. Concordo com ele. Em algum momento ela vai extrapolar ali. Em algum momento vocês vão ver ela extrapolando. Aí foi a vez do Luiz. Luiz escolheu pro pódio dele Fabiano e Chia. Já deu pra ver que ele é daquele tipo de cara que gosta mesmo de ficar ao lado dos homens. E colocou a Cat lá no desembarque. Segundo ele, tá? Também por falta de troca e contato. Aí depois foi a Michele. Michele colocou no pódio dela Toninho Tornado e Dudu Camargo e colocou Gabi Hispanic no desembarque. Só fazendo o chumbo trocado, né? Basicamente isso. Ela disse, eu não tenho quem indicar e já fui indicada, eu só vou trocar, porque eu quero uma foto com ela. Foi isso que a Michele Barros falou. Eu achei que a Michele ia me surpreender mais. Aí depois foi a vez do Nizam. Aí o Nizam colocou ali no pódio dele Chia e Renata. E pro desembarque ele escolheu o Will, disse que não era nada pessoal, que simplesmente por falta da troca de informações entre eles, que os dois conversaram muito pouco e que ele espera que os dois troquem mais. Tá bom, né? Achei fraco, Nizam, achei fraco, logo no primeiro dia. Aí Rayane Figliuzzi. Ai, gente, ranço dela, porque ela tenta botar aquela vozinha. Vocês viram do vídeo do barraco que eu mostrei dela na frente da escola? Aí ela vai com aquela vozinha. Ai, isso, aquilo. Ela quer passar uma folha, mas vai porque ela não é. Ai, gente, chata, mulher chata. Chatérrima. Então, Rayane colocou ali Michele e Creu no pódio dela e colocou Carol Lecker pro desembarque. Aí teve um momento que a Carol Lecker olha e fala assim, vai ser difícil a convivência com algumas pessoas aqui. Essa rivalidade, eu adoraria que fosse desenvolvida, gente, mas infelizmente em uma semana não dá pra desenvolver esse plot, né? Infelizmente não vai dar pra desenvolver isso na primeira semana. Aí depois foi a Renata. Renata colocou ali no pódio dela o Creu e a Maria. E pro desembarque ela colocou o Dudu. Aí no Dudu ela falou... Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. O que foi que eu escrevi? Aí pro Dudu... Gente, peraí. Saiu aqui do negócio. Aí pro Dudu ela disse, não tenho muito o que falar, porque foi com quem eu tive menos contato, não é nada pessoal. Tudo é pessoal aí dentro, gente. Tudo. Tudo.
Esquece esse papo de que nada é pessoal, porque tudo é pessoal. Aí depois foi a vez, gente, eu ainda tô aprendendo aqui, tá? Da Saori. Esse óculos amarelo é o da Saori, né? Aí ela colocou o pódio dela a Maria e o Nizam e colocou no desembarque o Fabiano. Segundo ela, porque o Fabiano ali faltou um sorriso, um carisma, faltou se entrosar mais. Concordo. Chato, ele é muito chato. Concordo, não vou discordar dela não, tá? Ele é muito chato mesmo. Aí depois foi a vez do... Como é o nome dele? Do Chia. Aí o Chia colocou o Guilherme e o Nizam no pódio dele e colocou o Will pro desembarque. E disse que os dois sequer conversaram, que os dois não tem muito o que falar. Tá bom, né? Aí a nossa Isabelle 2, né? Tô quase chamando ela de Isabelle 2. A Isabelle 2 falou ali que o pódio dela era a Kati e o Valério, e o desembarque era o Matheus. Segundo ela, não era nada pessoal, mas é porque eles têm que falar e ele não falou quase nada com ela. Tem muito o que falar também da Tamires, né? Não tem muito o que falar, porque afinal não conheço ela, só tô dizendo que ela tem a cara da Isabelle. Toninho Tornado, gente, eu já tô achando ele chato. Aí por isso que às vezes é bom não botar humorista, porque às vezes o humorista tende a ser chato. Aí o Toninho Tornado colocou Fabiano e Michele no pódio dele e colocou a Carol Lecker no desembarque. Disse ele, sem papapá, papapum, vem Carol, sem maldade no coração, tem que começar a bagaça. Mas é tu que tá botando ela lá, né? Então já tá começando a bagaça. Aí a Carol fala que tem que colocar fogo no feno mesmo. Aí depois foi a Ioná. Aí a Ioná escolheu o Dudu e a Gabi Spanik e colocou pra fora, no desembarque, a Gabile. E segundo, olha, eu achei maravilhoso o que a Ioná falou. Ela disse assim: o motivo de eu te chamar, Gabile, é porque no próprio discurso dela de apresentação, ela falou que não veio atrás do prêmio, mas para se promover e daqui para ser vista para todos. Então, Gabile, você já foi vista. Não precisa mais brigar pelo prêmio. Tive que concordar com a Ioná. E olha que a Ioná já chega com ranço também, porque vocês lembram que eu tive ranço do filho dela, do Anthony. Então, se eu tive ranço do Anthony, imagina se eu não vou ter da mãe dele. Então, assim, né? Tive que concordar com a dona Ioná. Olha só, tive que concordar com a dona Ioná. Gabile ali já chegou errada. Aí depois foi o Alas, ele colocou o Valério e a Renata no pódio dele, e no desembarque ele colocou a Gabile e falou a mesma coisa. Ele disse ali que isso incomodou ele no momento da apresentação, que falou que ela não queria ter uma carreira nas mãos do homens, e ela disse que se sentiu mal ali pelo fato de ter empresários, que ela generalizou e colocou ele também numa posição não muito confortável. Aí depois foi o Valério, tá? Juro pra vocês, eu tô tentando achar uma graça nesse homem. Talvez quando ele se soltar mais do que ele já soltou, mas quando ele falar mais, talvez eu veja alguma coisa dele. E aí o Valério colocou a Maria e o Alas, e no desembarque ele escolheu o Luiz Mesquita, por falta de troca também. Aí o Will Guimarães, tá? O Will Guimarães colocou a Martina e o Toninho no pódio dele e colocou o Nizam no desembarque, segundo ele, também pela mesma razão, falta de troca. Aí terminou a dinâmica, o Fabiano vai lá e conversa com a Gabile e fala pra Gabile a mesma coisa que a Ioná tinha falado, a mesma coisa ali que foi também dita pelo Fernando Sampaio. Essa coisa de chegar no primeiro dia, na primeira hora e já dizer que não tá ali pelo prêmio. Se você não tá aí pelo prêmio, então você tá aí por quê, mulher? É óbvio que você tá aí pelo prêmio. Óbvio que você tá aí pelo prêmio. E aí começou um diálogo que revelou ali a rivalidade. A Rayane disse que ela escolheu a Carol pro desembarque porque vê ela como uma personagem forte. E de fato ela é mesmo.
Aí a Carol falou, eu te entendo perfeitamente, porque para bater de frente comigo tem que ser alguém que tenha coragem, porque eu vou mesmo a fundo. E aí a Rayane fala assim, ai, tenta dar uma amenizada. Aí a Carol falou que não vai amenizar, não. Carol já falou assim, para umas pessoas eu vou ser muito e vou fazer muito. Na minha escola eu era retardada e louca, mas eu nasci para fazer isso aqui. Você fez uma escolha errada. Bate palma pra Carol Leque. Isso, Carol. Bota a Rayane no lugar. Bota esta mulher no lugar, porque esta mulher aí foi capaz de usar o próprio filho para se promover, para entrar na Fazenda. Então, amei que a Carol já tá com ranço da Rayane. Aí depois teve uma cena da Gabi Hispanic chorando ali. Ela disse que estava se sentindo sozinha. Aí a Gabi lhe disse que não era para ela se sentir sozinha, que estava todo mundo ali e tal, do lado dela, mas enfim. Isso chama-se saudade. Ela tá com saudade, ora. Provavelmente das coisas que ela deixou aqui fora. Aí depois teve ali uma outra conversa da Gabi, que disse que estava com ranço da Ioná depois do apontamento. Ela disse que se ela ficasse perto, ela estava com vontade de explodir, que hoje foi o primeiro dia, então foi melhor por ter sido no primeiro dia. Mas onde foi que a Ioná errou? A Ioná só falou a verdade. Mulher, tu entrou aí, tu já disse na primeira hora que tu não queria ganhar o prêmio, então tu tá fazendo o quê? O que tu tá fazendo nesse programa, mulher? Ai, chata também, chata. Aí depois, no meio disso, teve lá no quarto uma conversa da Renata falando sobre o Fernando. Ela disse ali que quando ela entrou na casa, ela viu o Fernando, ela nem cumprimentou, que ela é muito educada, que ela não é de fazer esse tipo de coisa, que o Fernando era amigo dela e do Vitor, que frequentava a casa dela, que eles iam para a igreja juntos e tal, e que depois que aconteceu a separação, parece que o Fernando ficou do lado do Vitor, porque aparentemente ela tem um certo ranço do Vitor também, né? Aparentemente ela tem um certo rancinho aí do Vitor. Aí, gente, deixa eu só trocar aqui as imagens, tá, gente? Porque hoje foi conteúdo à beça. Vou dizer pra vocês, o Carelli tá de parabéns. Poxa, Carelli, tu tá de parabéns. Tu conseguiu fazer o programa render em 24 horas, o que o Boninho nunca conseguiu fazer o BBB render em 24 horas. Sério mesmo. Gente, esse homem foi capaz de fazer o programa render, esse homem foi capaz de fazer o programa render pra caramba. Vou ser sincero, eu amei mesmo, tá? Amei, o Carelli é muito bom. Aí o Dudu, gente, já vai ser chato, desculpa. Dudu é chato. Dudu fica desmunhecando toda hora. Dudu fica fazendo ali coisas desmunhecando toda hora e quer passar a ideia completamente diferente pra gente. Desculpa. Não tenho o que pensar do Dudu, tá? Eu vou pensar diferente do que deste homem, meu Deus? O que é que eu vou pensar diferente dele? Então, tipo, aí ele foi lá tomar banho com as mulheres, tal. Ai, cara chato, gente, cara chato. O Dudu é muito chato, sério mesmo, já não gostei muito dele. E aí depois começou a dinâmica. O que era a dinâmica? Aquela clássica dinâmica do Carelli. Você vai escolher alguém que vai ganhar um prêmio e depois vai ficar o prêmio rodando de mão em mão. Todo o programa do Carelli começa com essa mesma premissa. E aí, como o Nizam era o líder do grupo A, o Nizam tinha que escolher 5 pessoas do próprio grupo para não concorrer aos prêmios. E aí ele escolheu Chia, Michele, Renata, Guilherme e Creu. E aí eles iam lá e ficavam nas capivaras. Depois ele tinha que escolher, tá? Primeiro, na ordem, ele escolhia a vaquinha onde ele ia ficar. E aí depois ele eliminava as pessoas. Depois de eliminar as pessoas, sobravam 3 que também iam atrás das vaquinhas. Basicamente, tá? E aí o Nizam decidiu ali deixar a Martina concorrer e manteve a Martina na
disputa. A Martina é a que tá com esse vestido de couro preto. E aí, tá? Teve também o grupo B. Demorou ali e tal, eles demoraram a passar, porque o Nizam demorou demais também a se decidir e tal. Olha o quanto ele demorou a se decidir ali. Aí depois foi o pessoal do grupo B pra lá. E aí quando o pessoal do grupo B vai pra lá, o pai da VTube, esse homem vai ser cancelado. Oh, meu Deus. Esse homem vai ser cancelado. Aí ele fala lá que ele queria mijar. Falar ao vivo. Não tô dizendo que ele vai ser cancelado por falar que queria mijar, não, tá? Não é por isso que eu acho que esse homem vai ser cancelado. Eu acho que esse homem vai ser cancelado por causa, assim, de algumas atitudes que ele tá tendo ali. Aí o grupo B foi lá pra dinâmica também, tá? A mesma coisa. O Will era o líder, então o Will ia lá, escolhia o boizinho dele, a vaquinha dele, e depois ia eliminando 5 pessoas também de não concorrer aos prêmios. E aí ele escolheu Tamires, Cate, Fernando, Maria e Luiz Mesquita. E aí deu pra ver, gente, a cara do Luiz Mesquita. Esse homem é pavio curto. Olha a cara dele, ele não gostou nem um pouco de ter sido eliminado. Não gostou nem um pouco. Esse vai entregar a nota. Esse vai entregar. Olha a cara dele. Ele tava muito pé da vida. Muito. Aí, né, depois... Quem sobrou ali? A Gabi, o Valério e... Eu esqueci o nome da outra lá. Aí eles também tinham que escolher as vaquinhas deles. Aí depois... A Rayane. Foi a Rayane que sobrou, tá? Foi a Rayane nessa aí. Foi a Rayane. Aí depois foi a vez do Fabiano. Aí o Fabiano faz a mesma coisa. Escolhe lá o boizinho dele. E aí ele tinha que eliminar 4 pessoas. Ele eliminou a Duda Wendling. E depois eliminou a Duda Wendling, a Carol e o Eduardo, o Dudu Camargo, desculpa. Porque Duda e Dudu na mesma frase confunde bastante, tá? Confunde mesmo. E aí, a divisão ficou assim. Ai, gente. Aí o Dudu Camargo com esse negócio de pijama, ele tá querendo copiar o Silvio Santos, que nas últimas fases da vida do Silvio Santos, ele só vivia de pijama. Então o Dudu Camargo tá querendo ser o Silvio Santos. Gente, desculpa, não dá. Ai, que não dá, já peguei ranço deste menino. Não dá, gente, cara chato demais. Chatérrimo. Aí foi a hora de abrir os boizinhos, as vaquinhas lá. E aí, o Fabiano tirou 0, não tinha nada no boizinho dele. O Will tinha 5 mil reais. Saori não tinha nada. Rayane tinha 10 mil. Toninho tinha 5 mil reais. A Gabile tinha 7 mil reais. Martina tinha 10 mil reais. Matheus tinha 3 mil reais. Nizam não tinha nada. Gabi Spanik tinha 10 mil. A cara da Gabi Spanik segurando o negócio que diz que tem 10 mil reais, né? Mas enfim, 10 mil reais deve valer mais que o dinheiro do México. Provavelmente, pra ela estar tão feliz assim. E o Valério, nada. Inclusive ele falou, aqui só tem esperança. Gostei. Vou passar a usar agora assim quando não tiver nada de bom. Vou ficar só na esperança. E aí começou ali as trocas, né? Aí teve um momento lá que a Galisteu falou ali pro Toninho. Ai, Toninho, o que tem aí? Aí o Toninho vira e fala assim pra Galisteu. Calma, Calabreso. É isso que vocês estão vendo. Vai ser chato, gente. Chatérrimo, tá? Aí foi a hora de abrir as capivaras, desculpa. Aí o Guilherme Buri não tinha nada. A Cate tinha que entregar o prêmio de um peão para outro peão com boi vazio. Ela basicamente tira 10 mil da Rayane e dá pro Fabiano. E aí já deu pra ver que a Cate tá com um ranço
da Rayane também, né? Logo no primeiro dia. Depois, a Renata, troque o prêmio de 2 peões. Aí ela trocou os prêmios do Fabiano e do Matheus, ou seja, ela deu 10 mil pro Matheus e deu 7 mil pro Fabiano. Aí depois foi a vez do Luiz Mesquita, que não tinha nada. Aí ele já tinha melhorado a cara, né? Aí depois foi a Tamires. Entregue o prêmio de um peão para outro com boi vazio. E aí a Tamires tirou o do Will e deu pro Valério, que inclusive ele falou que com 5 mil reais ele paga os aluguéis dele. Aí o Chia tava vazio. Dudu, troque o prêmio entre 2 peões. E aí ele vai ficar apontando ali e tal. E aí ele disse que eu queria tirar não sei o que tá vazio, dá pra ele. Só que era peões que tinham prêmios. Então quem não tinha prêmio não recebia. E aí ele trocou 5 mil do Matheus com o Valério. Disse que era pro Valério pagar os aluguéis dele. Aí a Carol não tinha nada. Fernando não tinha nada. A Michele também não tinha nada. Já ali, o Creu, entregue o prêmio de um peão para outro com boi vazio. Ele basicamente tira o prêmio de... Acho que eu esqueci aqui, tá? Eu esqueci. Acho que eu pulei aqui uma parte. O Creu, entregue o prêmio de um peão para outro com boi vazio. Deixa eu ver aqui, tá? Creu, deixa eu ver aqui o que foi que o Creu pegou. Eu acho que eu me perdi nessa parte aqui. E aí ele tirou, se eu não me engano, o prêmio... Ah, entendi, lembrei. Ele tirou o prêmio da menina e deu pra Rayane. A Rayane ficou com vazio, a menina ficou com vazio e a Rayane ficou com 7 mil reais. Aí o Fernando não tinha nada, aí a Duda pegou o melhor poder da noite. Rasgue o prêmio de um peão, ele perderá tudo. Aí ela foi lá e rasgou os 7 mil reais da Rayane. Aí eu já falei, Duda, maravilhosa, amei, tirou ali. Aí a menina lá, como é o nome dela? Eu esqueci o nome dela, tá? Esqueci o nome dessa menina aí também. Eu não tô, gente. Ela tirou vazio de qualquer forma. Michele Barros, escolha um peão com boi premiado para dividir o prêmio com um boi vazio. E aí, basicamente, a Michele escolheu ali... Deixa eu ver aqui. Ela escolheu dividir o prêmio ali de 10 mil do Matheus. Ela escolheu, se eu não me engano, dividir com o Nizam. E, por último, o Wallace ganhou 7 mil reais. Gente, foi basicamente essa primeiro dia da Fazenda. Né? Olha a densidade de conteúdo. Em 58 minutos de fazer o resumo todo. E olha que o programa durou quase 2 horas. O que vai rolar amanhã? A seletiva da prova do fazendeiro e a formação da baia. Que todo mundo tá dormindo agora espalhado, né? Mas vai ter 4 pessoas dormindo na baia. E a gente vai ter ali 26, 22 pessoas dormindo dentro da casa. Dessas 22, 16 vão dormir no quarto. E as outras vão dormir espalhadas em outros cantos da casa. Na quarta-feira, tá? Na manhã vai rolar a seletiva da prova do fazendeiro ao vivo. Tá? É ao vivo, não vai ser gravado, vai ser ao vivo. Então, os 3 que tiverem o melhor ranking vão fazer a prova do fazendeiro, tá? Na quarta-feira. Prova do fazendeiro ao vivo. Na quinta-feira, a gente vai ter uma prova de imunidade. Quem ganhar essa já está imune à primeira formação da roça. E aí a Galisteu resolveu revelar ali quem eram os infiltrados. E aí, a câmera ficou apontando assim de cara pro Matheus, confirmando o que eu tinha falado no começo. Era o Matheus que era o infiltrado. O jeito que ele olhava pra câmera, tava na cara que era ele, né? E aí também mostrou aí a Carol, infiltrada. E aí quando a Galisteu fala isso, ela fala lá e tal. E aí ela disse que tinha uma novidade, que tinha
infiltrado dentro, que tinha um infiltrado dentro da casa. No primeiro momento ela fala que tinha um. E aí quando ela termina ali de falar, ela fala assim, o Brasil já sabe quem são. Aí ela se corrige. Só que aí, gente, o Creu pegou ali. Não, quem são? Você tá falando de duas pessoas. Você tá falando no plural. Então são duas pessoas. E aí o Xi é a mesma coisa, o Creu é a mesma coisa. Ou seja, eles já cataram que tem duas pessoas. E a própria Carol e o próprio Matheus já entenderam que eles dois são os infiltrados. Tá na cara, gente. Tá na cara isso. Deu pra perceber ali, tá? Aí depois a própria Galisteu saiu ali, porque o Carelli deve ter gritado no ouvido dela, né? O Carelli deve ter gritado, não! Porra! Tu revelou toda a dinâmica. Basicamente foi o que aconteceu. Quero ver o que o Carelli vai fazer pra contornar amanhã do que a Galisteu fez hoje, né? Tô doido pra ver o que ele vai contornar. Como é que ele vai contornar isso? E aí, agora cabe ao Matheus e à Carol segurarem esse rojão. Porque já deu pra ver que os dois já se identificaram. Né? Nessa cena aqui, que eu tirei aqui com vocês, esse print aqui. Esse print aqui, ó. O Matheus, quando a Galisteu fala quem são, que o Brasil sabe quem são, ele olha pra Carol. Ele sabe que é a Carol. E a Carol finge ali ficar bem discreta, né? Vocês percebem ali que a Carol não olha de volta pra ele. Mas ele olha pra Carol. Ele sabe. Ele reconheceu. Porque se ele foi brifado, ele sabe. Gente, eu fui brifado. Ela vai pensar a mesma coisa. Eu fui brifada. E a Galisteu falou que são dois. Então, gente, desculpa, não tem como, tá? A Galisteu ali acabou com a dinâmica hoje. Acabou com a dinâmica. E aí, no final das contas, tá? Quem acertar, quem é o infiltrado, vai tirar ali 5 mil reais dele. E se 5 pessoas acertarem isso no dia da formação da roça, tiram o prêmio do infiltrado. Só que o infiltrado não vai ficar no programa, então o infiltrado será basicamente retirado no dia da formação da roça. A menos, obviamente, que ele se torne fazendeiro, mas não vai se tornar fazendeiro, porque o Carelli já falou que mesmo que ele faça a prova do fazendeiro, ele não vai ser elegível a ser fazendeiro. Mesmo, por exemplo, que ele fique no primeiro lugar no ranking, automaticamente a vitória vai para o segundo. E eu até expliquei para vocês isso na semana passada, tá? Então foi isso que o Carelli falou que vai acontecer. E aí no final todo mundo ficou ali tentando entender o que foi que a Galisteu falou, tá? O que foi que a Galisteu quis dizer com esses infiltrados, quem são os infiltrados. Gente, a única coisa que eu posso dizer pra vocês é, a Fazenda é a Fazenda. Carelli sabe entregar um reality show assim, perfeito, redondinho, que assim, acontece no primeiro dia e tal, o Carelli sabe fazer. Boninho precisa aprender muito com ele, não só o Boninho, mas o Dourado precisa aprender com o Carelli como é que se faz, como é que se entrega um reality no primeiro dia, tá? Você precisa ter conteúdo ali. Gente, falei aqui mais de 1 hora só dando o conteúdo pra vocês. Mas assim, tô doido pra saber o que é que a Galisteu vai fazer. O que é que o Carelli vai fazer amanhã. Pra despistar, né? Porque agora, né, Carol e Matheus já se reconheceram, né? Não tem muito o que fazer aí com relação a isso. Mas enfim, gente. É isso que começou a Fazenda, a gente está trazendo conteúdo para vocês, tá? Amanhã a gente vai ter mais conteúdo. Estrela da casa, antes da gente terminar. Eu vou tentar gravar e botar esse vídeo até mais ou menos ali umas 4, 5 horas da manhã, tá? Vou tentar, mas não garanto nada para vocês, tá bom? Se eu não conseguir, amanhã de tarde, depois da prova lá, do jingle, se vai ter ou não e tal, eu trago já um vídeo completo do que foi que aconteceu, tá bom? Entreguei primeiro dia da Fazenda com treta, com confusão e conteúdo. Isso aí é a principal característica do Carelli. E isso ele entregou. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Amanhã é só Fazenda também, tá bom? Tchau, tchau.